Ó, meus amigos e minhas amigas do nosso curso do Jesus da História, o Cristo da Fé, está sendo o maior sucesso nós aprender o Jesus da História. Todos nós conhecemos Jesus a partir da nossa fé. A partir de Paulo até hoje, Paulo que conheceu Jesus no ano 36 da nossa era, que é da nossa era agora, 2025, de lá para cá, todos nós conhecemos Jesus a partir da fé. Mas o Jesus da história está aqui, na Bíblia, na Palavra de Deus, que nós vamos continuar estudando hoje. E hoje, então, nós vamos ver, nossos 14º encontro. Já estamos passando, já estamos terminando agosto, tem setembro, outubro e novembro, mais 6 encontros. E vamos cada vez mais aprendendo, E vamos se preparando, Termina em novembro, dezembro e janeiro é folga, vamos passear. E depois, fevereiro, nós começamos tudo de novo, que a Bíblia não pode parar. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia tem que estar no nosso dia a dia. Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende e melhor também melhora a nossa vida. Hoje o tema é Jesus, gestos, ações e milagres. Então nós já trabalhamos os 4 evangelhos e vimos tudo isso, fizemos uma grande introdução e agora vamos ver então a questão dos Jesus, gestos e milagres. Muito bem, minhas crianças, minhas meninas e meus meninos, falando de gestos, então a gente podia começar assim conversando, quem é Jesus? Para nós, quando a gente perguntar quem é Jesus, a gente sabe que tem várias respostas. Jesus perguntou para seus discípulos, quem que vocês acham que é o Filho do Homem? Está nos 3 evangelhos sinóticos. E eles vão respondendo, um diz que o senhor é o João Batista, outro diz que o senhor é o Elias, outro diz que é o Jesus, é o Messias. Jesus perguntou, mas e vocês? Quem que vocês acham que eu sou? Aí teve várias respostas, E se a gente perguntar hoje, quem é Jesus para o povo? Um vai falar, ele é um sacerdote, outro vai dizer, ele é um milagre, é um curandeiro, outro vai dizer, ele fez muitos milagres, outro vai falar, ele é tudo para mim, outro vai falar muitas coisas sobre Jesus, Tem muitas respostas hoje. Mas para nós aqui, quem que é Jesus? Jesus era Deus? Jesus era filho de Deus? É uma pergunta boa para nós conversar nesse encontro de hoje, Seus gestos, suas ações, seus milagres. Jesus só fez gestos bons. Vamos dar algum exemplo do seu gesto aqui? Alguém chegou nele, Jesus, bom mestre, o que eu devo fazer para entrar na vida eterna? O que Jesus falou? Era um moço, muito rico. Ele diz assim, porque você me chama de bom. Bom é só Deus. Olha só que resposta muito bonita. No evangelho de domingo passado, nós estamos agora no evangelho segundo Lucas, alguém gritou, mestre, é verdade que é poucos que vão entrar no reino dos céus, no reino de Deus? Ele falou, pois é, faça todo o esforço para entrar para a porta estreita. A porta estreita, o que é? Não dá para levar muita coisa, Não dá para passar baú, não dá para passar camelo, não dá, certo? É mais fácil um camelo passar por fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Ele que falou, não é eu que estou falando. Mas é a Bíblia, então a Bíblia, não é eu que estou falando, Ele que falou. Então, para entrar no reino dos céus, nós temos que passar pelo fundo de uma agulha. O que significa isso? Dificuldade, Mas dificuldade com alegria. O Evangelho é uma das melhores coisas da nossa vida. O Evangelho alegra. O Evangelho é o Evangelho da alegria. É o Evangelho da esperança. É o Evangelho da coragem. Quando você tem Deus, você é um homem alegre, uma mulher alegre. E quando você tem Deus,
você tem esperança, vai dar tudo certo. Está muito doente, mas vai ficar boa. Está sem emprego, mas vai arrumar um emprego. Sempre palavra boa, palavra de levantar, nada de palavras ruins, porque a palavra tem força. E quando você tem Deus, minha irmã e meu irmão, você é uma pessoa corajosa, tem coragem de falar, tem coragem de denunciar, foi o que Jesus fez. Muito bem, falando se Jesus era Deus, ou era filho de Deus, vou fazer aqui, levantar uns detalhes aqui, tem muita gente que não sabe, mas Jesus gostava mesmo de ser chamado filho do homem. No Novo Testamento, aparece aqui no Novo Testamento, na nossa Bíblia, 94 vezes que Jesus gosta de ser chamado filho do homem. E ele mesmo fala que ele é o filho do homem. Aparece em Mateus 32 vezes. Só no Evangelho segundo Mateus, 32 vezes. Aparece no Evangelho segundo Marcos, 14 vezes. E vai aparecer também no Evangelho segundo Lucas, 26 vezes. E vai aparecer no Evangelho segundo João, 12 vezes. Aparece também no livro do Atos dos Apóstolos, 7 vezes. Hebreus, aparece uma vez na carta aos Hebreus, e também no Apocalipse 2 vezes. Mas no Evangelho, mas Jesus mesmo gostava de ser chamado filho do homem. Mas no Evangelho aparece que ele era filho de Deus. Aparece 3 vezes só 3 vezes, mas aparece. Ó. Jesus, olha, João 3,16, marca aí, 3, versículo 16 e 17. Ele diz assim: Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Olha que bonito. Mas ele não salvou, diz o versículo 17, porque o mundo não o aceitou. Então você, minha irmã, você, meu irmão, nós que aceitamos Jesus, então ele vai nos salvar. Aí tem a resposta lá na carta de João. Não é Evangelho segundo João, carta de João. João é 1 João 1, é a carta, porque João tem 3 cartas. Tem o Evangelho segundo João, 3 cartas de João e o Apocalipse de João. Então aparece 4 vezes João aqui escrevendo, né? Muito importante, João. E lá na carta, primeira carta de João, aparece que aqueles e aquelas que acreditam em Jesus são salvos do mundo. Fale a verdade, que alegria. Você que está fazendo o curso de Jesus da História, você que está fazendo o curso do Apocalipse de João, você que trabalha na sua comunidade. Quando você trabalha na sua comunidade, você tem o Espírito de Deus, você tem o Espírito Santo. Para poder viver em comunidade tem que ter o Espírito Santo, porque tem gente de tudo quanto é jeito, gente que pensa diferente de você. Faz mal? Você está na comunidade, é seu irmão também, tem direito de pensar diferente. Pedro não pensava diferente de Jesus. Jesus chegou a chamar ele de Satanás. Você está me atrapalhando. Fui, vai embora, cai fora, Satanás. Sai da minha frente. Mas Pedro caiu e se diz: não, Senhor, o Senhor é o único, eu quero ficar com o Senhor. Muito bem, então ele era filho de Deus, com certeza. Né? E por isso Deus o ressuscitou, diz lá na carta, né? Ou melhor, no livro do Atos dos Apóstolos, né? E também nos Evangelhos. E vai dizer agora aqui, então, para a gente ir concluindo, falando sobre seus gestos, suas ações e seu milagre. Olha só o gesto de Jesus. Carta de São Paulo aos Filipenses. Você marca aí para não esquecer. Vamos ler aqui na Bíblia comigo. Carta de São Paulo aos Filipenses. É o capítulo 2, versículo 6 a 9. Pode ter até o 11 se quiser, que é bom. Ele diz assim, olha lá. Ele estava na forma de Deus. Forma de Deus, mas renunciou ao direito de ser tratado como Deus. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E rebaixando-se a si mesmo,
fazendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso Deus os elevou ao posto mais alto e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então, o Pai ressuscitou seu filho. Ele não ficou morto, só ficou lá 3 dias no túmulo, mas ele não podia ficar lá. Ele é Deus, é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Então todos nós somos de Deus. Eu vou ler o 10 e o 11 também para completar, porque é muito bonito. Diz assim, olha lá: todo joelho se dobre nos céus, na terra e sobre a terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, olha que gesto bonito, Jesus Cristo é o Senhor. A palavra Senhor é uma palavra que lá no hebraico significa Adonai. Adonai é Senhor. Então eles não podiam falar Deus, não podiam falar Senhor, então eles falavam Adonai. Então Adonai é o próprio Deus. Ele vai dizer aqui, olha lá, pela glória de Deus. Meus irmãos, que passagem linda. Vamos aprofundar um pouquinho? Olha lá, ele estava na forma de Deus. Aqui, forma aqui, significa semelhante. Semelhante a Deus. Mas ele renunciou ao direito de ser tratado como Deus. O que significa isso? Então, aqui na terra ele não queria ser tratado como Deus, está escrito aqui na Bíblia, não é eu que estou falando, né? Ele dizia, eu sou o filho do homem. Porque Deus, ele é um espírito, ele está lá em cima, ele está no meio de nós. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Quando a gente vai na missa, logo após o ofertório, o sacerdote diz assim: orai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Como é que a gente responde? Receba o Senhor em tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome. Está aqui. Para o nosso bem, para o meu bem e para o seu bem. E por toda a Santa Igreja. Quando alguém perguntar para você viu, pessoal, por que vocês participam da igreja? Por que você faz tudo isso? Você vai dizer assim, para o seu bem e para o meu bem. Ninguém vai na igreja à toa, não é verdade? Então, ele tornou-se semelhante aos homens, encontrando a figura de homem. Então, ele era um ser humano. Homem aqui, pessoal, na Bíblia a palavra homem tem 2 significados. Primeiro, homem significa humanidade. Então, na língua portuguesa, homem é homem e mulher. Mas, na Bíblia, significa humanidade. Então, a humanidade também é homem e mulher, né? Mas, na língua portuguesa, é bom a gente falar homens e mulheres. São todos filhos e filhas de Deus, para a gente melhorar um pouco essa língua machista do português, né? E aqui ele se tornou, lá, uma figura de homem, abaixando a si mesmo, fazendo obediente à morte até a morte de cruz. E ele se tornou servo. O que é servo? Veio para servir, gesto, servir tudo aquele que ele queria servir todo mundo. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E todos nós gostamos de ser servidos, né? É gostoso, né? Você dá na mesa e pegar tudo na mão também, mas nós vamos também servir a mesa para quem está sentado. E ele vai dizer que ela se rebaixou, fazendo-se obediente até a morte. Ele não queria morrer na cruz, ele não veio para morrer na cruz. Não, ele veio para... Deus quer a vida, o pai quer a vida dos filhos, a mãe quer a vida dos filhos. Mas ele foi obediente ao projeto do reino de Deus. E pessoal, o reino de Deus, a maioria do pessoal não gosta até hoje. Porque o reino de Deus, você perde o privilégio. E hoje em dia o pessoal vai querer privilégio. Dinheiro, carrão, festas.
Claro, isso aí é bom. Deus não é nada contra a festa, tudo é gostoso. Mas desde que você não prejudica ninguém. Que coisa bonita a gente estudar o Jesus da história, né? Mais um pouquinho, vamos seguir aqui agora. Agora nós vamos dar uma olhadinha lá lá na questão das suas ações, né? É o capítulo, Mateus capítulo 11. Eu já deixei marcado aqui na Bíblia para nós seguir. Aqui a gente vai ver então os seus gestos, né? Melhor, ações, aqui não é ações. Jesus passou pela terra fazendo gestos e ações. O que é ação? Assumir, é tomar decisão. Olha o que ele diz aqui. Mateus 11, né? Mateus 11, versículos 2 a 6. Eu vou ler aqui para vocês me acompanhar comigo. João Batista, ouvindo falar na prisão sobre as obras do Messias, enviou-lhes alguns de seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que devia vir, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu-lhe: vão e conte a João as coisas que vocês estão ouvindo e vendo. Cegos recuperando a vista. Os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, e os mortos estão sendo ressuscitados, e os pobres recebem a boa notícia. E feliz aquele que não se escandaliza com a minha causa. Olha, pessoal, que bonito aqui, então, os gestos de Jesus, as suas ações, né? Gestos e ações. O João ficou em dúvida. Será que é Jesus mesmo? Vai lá perguntar. Se é ele, né? Vamos esperar um... O João estava acreditando que era ele. Ele falou, pois é. Ele não falou quem era ele, né? Ah, eu sou Jesus, eu sou Deus. Não. Ele diz, vão lá e conte a João o que está acontecendo. As ações, né? Qual que é as ações? Os cegos agora estão enxergando. Os aleijados da cadeira de roda estão andando. Os leprosos estão sendo purificados. Não está falando que está sendo curado aqui, porque purificado é uma coisa, curado é outra. Os surdos estão ouvindo e os mortos estão sendo ressuscitados. Tudo que está morto, agora está voltando. E feliz aquele que não escandaliza com a minha causa. Feliz aqui significa bem-aventurados aqueles que acreditam no projeto de Deus. Olha que maravilha, meus amigos e minha amiga. É uma pena que a hora passa correndo, já vai dar 20 minutos que nós estamos conversando, né? Vamos agora, então, pessoal, nos milagres. O tema de hoje são gestos, ações e milagres. Milagres é muito importante. Vocês vão anotar aí. Vocês vão lá no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 40 a 45. E lá vocês vão ver, então, um grande milagre de Jesus. Mas falando em milagres, pessoal, eu anotei aqui para mim não esquecer. Olha, milagres, aparece no Novo Testamento 35 milagres. 35 milagres. Ou sinais. Olha, tem milagres e tem sinais. 28 são milagres que aparecem nos 3 evangelhos, que a gente chama de sinóticos, para vocês não esquecer. Mateus, Marcos e Lucas. 28 milagres. E no Evangelho segundo João, aparece 7. Aqui 5 mais 2, 7. 7. 7 milagres que o João chama de sinais. Vamos ver um, tá? Nós vamos ver um agora, por causa do nosso tempo é meio corrido, aí vamos ver só um. Qual a diferença de milagres e sinais? Tem diferença. Os dois são de curas, porque aqui aparece 26 milagres são de curas. Não foi só cura, né? Não foi só cura. Teve outros milagres também, né? De partida dos pães, outros milagres de
de transformar água em vinho, no caso segundo João, então teve outros também, mas a maioria são de curas. 26 são de curas, porque o povo era pobre, não tinha médico, não tinha dinheiro, não tinha como curar. Mas Jesus cura, ou não? Eu acredito, já me curou, e já curou muita gente. Agora, claro que milagres é uma coisa, viu, crianças? E mágica é outra coisa. Jesus não fazia mágica, ele fazia milagres. E ele diz assim, sua fé te curou, a sua fé te salvou. Então você acredita, mas também se cuida. Toma o remédio, vai no médico, faz tudo certinho, faz exercício físico, tudo isso aí precisa fazer, faz parte. Não é ficar dormindo aqui, o milagre, pumba, eu saio correndo. Pode acontecer? Pode. Para Jesus não é impossível. Mas ele deixa uma parte para você. Ele deixa uma parte para mim, fazer a minha parte também. Nenhum milagre aconteceu, nenhum, pode olhar na Bíblia, sem a participação da pessoa que recebeu milagres. Então, milagres, 28 milagres que aparecem no sinótico, Jesus fazia milagre para que as pessoas acreditassem nele. Fazia o milagre, eles acreditavam em Jesus. Agora, os 7 sinais é diferente. Primeiro, a pessoa acreditava em Jesus, aí o milagre acontecia. Então, é o contrário, né? Vamos repetir para não esquecer? Fazia milagre, os 28, era... agora eu acredito que é Jesus mesmo. Lá nos sinais é diferente. Primeiro a pessoa acreditava, aí eu acredito, aí o milagre acontecia. Então é o contrário. É muito importante a gente aprender isso. Muito bem. Vamos agora, então já está chegando ao final, 22 minutos, né? Não pode passar de 25. Agora, nesses gestos, ações e milagres, vamos ver um milagre aqui, está em Marcos, capítulo 1, do 40 ao 45. Diz assim, olha, um leproso aproximou-se de Jesus, suplicando de joelhos. Se queres, tem o poder de purificar. Jesus, irado, Jesus estendeu a mão e disse, eu quero. Fique purificado. Imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. E ameaçava-o severamente. E ameaçando-o severamente, Jesus disse logo e mandou embora dizendo, não conte nada para ninguém, mas vá mostrar ao sacerdote e ofereça a perda pela sua purificação, que Moisés ordenou como prova para eles. Ele, porém, tendo saído daí, começou a proclamar com insistência e a divulgar a notícia para todo mundo. Tanto que Jesus não podia mais aparecer publicamente na cidade. Ele ficava fora, em lugares desertos, e vinha todas as pessoas de todas as partes procurar. Meus irmãos, olha só que interessante esse detalhe desse milagre, né? O leproso não pediu para ficar curado. Se tu queres, tu pode me purificar. Jesus falou, sim, eu quero. Você já vai ficar purificado. E ele ficou. Mas não conte nada para ninguém. Sabe por quê, pessoal? Aqui tem um detalhe importante. Purificar é muito mais do que curar. É curar também. Mas purificar, o leproso vivia no meio do mato. Aqui é longa a história, não dá para me contar no vídeo para vocês, está acabando o tempo. Mas Jesus tocou nele, quem tocava no leproso ficava leproso também. Então Jesus ficou leproso também, então não podia mais aparecer. Não conta para ninguém, mas ele não ia aguentar. Ele saiu contando para todo mundo. E Jesus não podia mais aparecer na cidade. Mas então Jesus, purificar quer dizer reintegrar a sociedade. Agora ele está curado e pode voltar para a sociedade. A pessoa não precisa mais ficar isolado. Mas o nosso tempo está chegando. No próximo vídeo a gente explica mais um pouquinho sobre esse assunto, que é muito bom, né? Um abraço a todo mundo, até o próximo encontro
e que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.